o nosso último vídeo daquela nossa série de estudos sobre ciência, política e teoria do Estado. Depois de uma playlist com uma série de conversas, nós hoje chegamos ao último dos nossos vídeos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é Estado, qual a importância do Estado, qual o objetivo do Estado, dentro de tudo aquilo que já conversamos, de alguns teóricos que já conversamos em outros vídeos dessa série de conversas, ok? Então, enquanto você vai ali, pega papel, aproveita para curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal, enquanto você faz isso, a gente vai preparando aqui o bate-papo sobre Estado, conceitos, formas, objetivo do Estado, ok? Aguardo você, só um pouquinho. Volto logo. Papel e lápis na mão, já compartilhou, já se inscreveu, já curtiu, já convidou os colegas, podemos então conversar. Percebam, toda sociedade organizada na história da humanidade, podemos dizer que é Estado. Então, quando os romanos, quando os gregos, quando os assírios, os persas, os hebreus, eles se organizavam politicamente, podemos dizer que naquela organização política havia Estado. No entanto, nessa concepção moderna de Estado, nós vamos ter esses conceitos a partir da Idade Moderna, e especialmente com Maquiavel. Dalmo Dallari, escrevendo o seu livro Elementos Gerais da Teoria do Estado, Dallari diz que o primeiro autor moderno a usar a palavra Estado como nós nos referimos hoje foi Maquiavel, ao referir-se, por exemplo, ao Estado diferente. E quando Maquiavel usa essa expressão, segundo Dalmo Dallari, ele usa essa expressão para referir-se a pessoas que estão em um espaço físico específico sob uma autoridade comum. Então, o Estado podemos conceituar como sendo o conjunto de indivíduos que residem, habitam, estão em um determinado território sob um poder soberano que dá a essas pessoas uma autoridade orgânica. Podemos então assim falar em três elementos constitutivos do Estado: povo, território e soberania. Onde o povo é o elemento humano, onde o povo são as pessoas, é esse elemento pessoal que constitui e que forma um Estado. O território é o espaço físico, real ou ideal, onde o poder soberano é exercido. Então, vamos lembrar que além do espaço físico que está dentro de uma cartografia, de um mapa de um Estado, nós temos também as ficções jurídicas, as embaixadas em territórios de outros estados, o espaço aéreo de um estado, as naves, os navios, as aeronaves a serviço oficial de um estado. Tudo isso está enquadrado como sendo território de um estado. O artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal vai referir-se no Brasil quais são a área territorial onde a lei é então exercida. Povo e território nós chamamos de elementos materiais do Estado. Mas há um elemento formal, e esse elemento formal é a soberania. A soberania é o poder supremo exercido sobre o Estado. É o poder supremo do qual em nenhum outro grupo, nenhuma outra pessoa, nada vai ter poder superior a esse Estado. A soberania é o poder máximo de um Estado. Ninguém, nem nada vai ter poder superior ao Estado, nem igual a ele. Então, soberania é o poder político. Vamos lembrar do primeiro vídeo que eu conversei com vocês? Poder político é o poder do monopólio, do uso da força, é o poder exclusivo do Estado. Essa soberania, ela tem uma titularidade. A titularidade de soberania é o povo. O elemento humano estabelece a titularidade da soberania. Então podemos falar em elementos constitutivos do Estado: povo, território e soberania.
vamos encontrar na literatura jurídica, na literatura teoria do Estado, vamos encontrar expressões que são sinônimas desses elementos. Uma delas é quando refere-se a povo, elemento humano. Encontramos na literatura a expressão nação. Só que nação é muito mais do que povo. Nação pressupõe a ideia de identidade. Nação pressupõe a ideia de conjunto de valores de pessoas. Então, um Estado pode ser constituído por um povo, mas somente será grande e forte se o elemento humano for uma nação. Quem diz isso é Darcy Azambuja, no livro Introdução à Ciência Política. Sim, o Estado ele é composto de povo, mas só será grande e forte se o elemento que o constitui for uma nação. Sabe por quê? Porque a nação pressupõe um conjunto de valores que vai dar unidade a esse Estado. Aquela unidade orgânica da qual a soberania é exercida é uma nação que dá. Então, o próprio Darcy Azambuja, no livro que eu citei, Introdução à Ciência Política, ele diz que o Estado ele tem personalidade jurídica e tem uma personalidade moral. A personalidade jurídica do Estado é composta de uma personalidade moral, que é a nação. Então o Estado é uma pessoa jurídica, é um ente jurídico que sobrepõe sobre as pessoas através do exercício de sua soberania. No entanto, essa soberania ela está no povo ou na nação. A nação é elemento moral de um Estado. O que a Azambuja quer dizer é que todo o ordenamento jurídico de um Estado é constituído a partir dos valores, das tradições, dos elementos que compõem a nação. Então, o Estado é a personalidade jurídica da pessoa moral, que é a nação. Sendo assim, podemos falar em objetivo do Estado. O Estado é um objetivo. E o mesmo Azambuja, após falar sobre personalidade jurídica e personalidade moral do Estado, Azambuja nos fala dos objetivos do Estado. E aí ele faz uma pergunta: o objetivo, o Estado, é um meio ou é um fim em si mesmo? Ele responde colocando que o Estado é um meio. O Estado é o meio ao qual as pessoas obtêm a sua felicidade. Ou melhor, a dignidade humana. O Estado é o meio de promoção da dignidade humana. Por isso, o Estado, através da implementação de políticas públicas, de ações estratégicas nas mais variadas áreas, intervém na vida das pessoas, promovendo-lhe a dignidade. O artigo 3º da nossa Constituição deixa bem claro quais são os objetivos do Estado brasileiro. Lá tem erradicar a pobreza, lá tem diminuir as desigualdades regionais. São elementos de ação intervencionista do Estado no que se refere à dignidade da pessoa humana. Então, a missão do Estado podemos resumir como sendo manter a ordem, promover o progresso, garantindo o bem comum. O Estado, ele se organiza desta forma para buscar o bem comum. E o bem comum, vamos lembrar de Rousseau, olha os links com os vídeos anteriores, vamos lembrar da vontade geral. Sim, o Estado busca o bem comum, que é a vontade geral. Não é a vontade de indivíduos, mas é o bem da coletividade. Aquilo que vai promover dignidade humana a todos, mulheres e homens, de um Estado. Para que esse Estado possa se organizar, podemos falar, e falamos na teoria do Estado, em formas de Estado. E aí nós temos duas formas básicas de Estado: os Estados simples e os Estados compostos. Os Estados compostos são federação e confederação. Na confederação, são a união de Estados, ou melhor, é a união de Estados que não abrem mão da soberania em favor da União. Cada Estado mantém soberano e se une para tratar de assuntos específicos, econômicos, religiosos, políticos, futebolísticos, enfim, se unem com interesses específicos. Mas quando falamos em federação, falamos na união de Estados que abrem mão da soberania em favor da União. Na federação,
os estados ou as unidades federativas não são soberanas em si mesmas. São autônomas para ações administrativas, mas não são soberanas. O Brasil é uma república federativa. Os membros, as unidades federativas, através do Pacto Federativo, não podem romper esse pacto. Os estados, então, se organizam as formas de estado, simples ou composto, composto, federação e confederação. Aí podemos falar, então, de como se governa esse estado. Um estado é governado, é administrado, é gerenciado por um governo. Governar é a capacidade de administrar esse estado. É o ato da administração do estado. Para se governar, e aqui eu vou citar o Dicionário de Política de Norberto Bobbio, já citado em outros vídeos, Bobbio chega a nos dizer que para poder governar, duas coisas são fundamentais: força e consenso. Aparentemente, elementos que são contraditórios, mas são fundamentais no processo de governabilidade. A capacidade de quem exerce o poder de governo governar, administrar. Força e consenso. A teoria política se refere a duas formas clássicas de governo, ou chamado bipartidarismo clássico de governo. E aí nós temos os governos parlamentares e os governos presidencialistas. Você vai ter nuances e cada estado, em cada constituição, em cada ordenamento jurídico, estabelece como é que se dá o exercício dessas duas formas de governo. Mas falamos basicamente em duas formas de governo: presidencialismo e parlamentarismo. O parlamentarismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferenciadas. E quem escolhe o chefe de governo é o parlamento, o primeiro-ministro, o premier. No presidencialismo, que é o caso do Brasil, o chefe de governo ou o chefe de Estado e o chefe de Estado são a mesma pessoa, eleitos, no caso do nosso país, diretamente pelo povo. Então, o exercício do poder executivo no presidencialismo é feito pelo presidente e pelo seu corpo de ministros. Então, falamos em duas formas clássicas de governo. Bom, essas são as ideias gerais de uma teoria do Estado. Quando nós falamos em ciência política, e eu falava isso lá atrás para vocês, a ciência política é o estudo sistemático, metodológico de fatos, fenômenos e estruturas políticas. Quando nos debruçamos diante da democracia brasileira, quando nos debruçamos diante das estruturas políticas brasileiras, analisando de forma metodológica, partindo de teorias clássicas, de elementos que nos dão suporte para compreender essas estruturas, nós fazemos ciência política. A ciência política não é feita a partir de achismos, não é feita a partir de interesses partidários de A ou de B. A ciência política é feita através de análises rigorosas, científicas, metodológicas de fatos, fenômenos e estruturas políticas. Para isso, é preciso conhecer autores, conhecer teorias, conhecer elementos que garantam explicar a realidade política vivida. A ciência política é muito mais do que uma disciplina da universidade. É muito mais do que uma leitura que você faz em um blog ou de um vídeo que você assiste. A ciência política é a análise científica da própria sociedade. Compreender como homens e mulheres se organizam, como homens e mulheres administram o Estado, é o papel da ciência política. Então, analise cientificamente, compreenda a sociedade, procure analisar através de teóricos existentes como funciona a estrutura do nosso Estado, como se dá as relações de poder em nosso Estado.
analise, busque, procure conhecer, não se deixe levar por informações mentirosas, como chamamos hoje fake news. Leve a sério. Assim a gente faz ciência política. Esse foi o bate-papo com Zé Rominho, referindo-se à ciência política. Foram uma série de vídeos, uma série de bate-papos, onde concluímos um bloco de estudos. Outros blocos vão vir neste canal. Outras conversas vamos ter sobre outros assuntos. Filosofia, metodologia da pesquisa científica, vamos falar sobre relações familiares, vamos falar sobre a vida humana como um todo, ok? Aguardem outras playlists. Se você estiver inscrito, toda vez que cair um vídeo, você vai saber que o Zé Rominho voltou a conversar com vocês, ok? Que bom, foi muito legal ter essas conversas com vocês. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe e vamos continuar conversando. Muito obrigado, até a próxima.